quais seriam as principais pautas da oposição nesse início do ano legislativo? Se você pudesse elencar aí 3 prioridades, quais seriam essas 3 prioridades da oposição? Então, Marina, nós temos aí, primeiro, derrubar o veto do projeto da dosimetria, né? É um projeto que não é o que gostaríamos, né? Nós gostaríamos de ter aprovado uma anistia ampla, geral e restrita. No entanto, por sermos apenas em 120 deputados da oposição, nós não temos a maioria dentre os 513 deputados, fazendo com que tivéssemos que aceitar o que era possível para o momento, que era esse projeto. No entanto, o Paulinho da Força, né, falou que essas pessoas do dia 8, inclusive o Bolsonaro, né, poderiam estar em casa no Natal e no Ano Novo, o que foi uma mentira, uma vez que, apesar de termos aprovado o projeto com maioria absoluta na Câmara e no Senado, no final do ano o Lula vetou o projeto. E eu fiz um requerimento, né, no recesso parlamentar para que voltássemos numa sessão extraordinária para votarmos e derrubássemos o veto do Lula ao projeto da dosimetria. No entanto, não tivemos o apoiamento suficiente e a vontade política do presidente das casas de convocar uma sessão extraordinária para tanto. Então, minimizar o que é possível fazer no momento para todos os presos políticos do dia 8, inclusive o presidente Bolsonaro, eu acho que é a nossa prioridade número 1, né? Abrir também uma CPMI do caso do Banco Master, uma vez que a justiça está anuindo com tudo que está acontecendo e querendo reverter a liquidação do Banco Master, como vocês falaram, né? Então, a nossa ideia é justamente entrar nessa investigação, ter acesso às provas da Polícia Federal para que esse processo todo não seja maquiado e que a lei chegue para todos, inclusive os poderosos do Brasília, doa a quem doer. Independente se for presidente de partido político, ministro do Supremo Tribunal Federal, deputados, senadores, enfim, inclusive membros do governo, do alto escalão do governo Lula. Porque, ao que tudo indica, inclusive o crime organizado está envolvido nessa questão do Banco Master. Eu acho que metade de Brasília deve estar envolvido, inclusive governadores como o de Brasília deve estar envolvido também. Mas como nós não temos apego a nenhum político de estimação, e para mim a lei deve valer para todos, seria importante nós abrirmos a CPMI para tentarmos também investigar o que está acontecendo. E o terceiro item seria, eu acho que andar com os projetos que eu aprovei na CCJ em 2024, que foram 4 medidas aí para atualizar a lei do impeachment, a PEC antidrogas, a PEC a favor da vida e tantos outros projetos contra o crime, a segurança pública, que a gente aprovou e que ficaram parados no ano de 2025 também. Eu acho que essas seriam as prioridades. No que vem na cabeça no momento, porque essa pergunta eu teria que pensar um pouco mais aí, porque temos muitos e muitos projetos bons aí que estão na boca do caixa para serem aprovados. Bom dia, deputada Carol. Concordo com você, né? Eu acho que vai ser um efeito dominó e doa quem doer, porque nós não temos, né, nem políticos de estimação, né? Então tem muita gente aí para responder muita coisa, né? Deputada, o Nicolas Ferreira iniciou ontem uma caminhada de Belo Horizonte até Brasília como forma de chamar atenção para as pautas. A senhora considera esse tipo de ação política eficaz e positiva? Olha, eu considero com certeza positiva, porque se nós formos relembrar o que aconteceu de 2014 em diante, quando começou aquela manifestação de esquerda pelo passe livre e a direita tomou conta das ruas, e foi graças à mobilização da sociedade civil que nós conseguimos o impeachment da Dilma em 2016, e nós conseguimos grandes mudanças no país naquela época, inclusive enaltecer e dar essa projeção popular ao presidente Bolsonaro, que é uma das vozes que se ergueu desde antes, mas que também tomou
corpo, né? E teve a diferença, eu acredito, no país. E eu acredito que toda iniciativa, quando surge de uma boa intenção, e eu conheço o Nicolas e sei da índole dele, da honestidade dele como deputado, sei que não há nenhum móvel que não seja o bem do país nas atitudes dele, né? Eu sou um dos poucos parlamentares assim que eu realmente confio dentro do Congresso Nacional. E eu acho que a iniciativa dele foi uma iniciativa pura de intenção e também ficar parado não ia resolver nada, né? Eu só não estou lá porque eu tô com uma bebê, assim como a Marina Helena teve filho recentemente, eu tô com uma bebê de 60 dias em casa e outra de 2 anos, e foi a primeira vez na vida que eu tirei licença, né? Que vai durar aí até o mês que vem para poder ficar com a minha família. Então, mas estarei no início do ano legislativo em Brasília, no dia 13 de fevereiro. Estarei lá em Brasília com os meus colegas e estarei acompanhando toda a movimentação, sim. Inclusive, quero dizer para vocês, não só com relação à anistia, mas com relação ao Banco Master, para vocês terem uma ideia, em 2024, quando pouco se falava da anistia, eu designei na CCJ o relator Rodrigo Valadares, e nós já estávamos pautando, né, o projeto da anistia, o que dava ampla e geral e restrita, mas na época o presidente Lira, ele tirou da CCJ para criar uma comissão especial que nunca existiu, prometeu para o Bolsonaro que iria aprovar ainda naquele ano e não fez, ou seja, a gente foi absolutamente enrolado pelo Lira e também pelo Hugo Mota, né, com relação à anistia, e eu fui uma das primeiras a falar nesse assunto. Da mesma forma, o ano passado, em abril, como líder da minoria, nós temos uma equipe econômica muito boa dentro lá da minoria e nós oficiamos, né, ao TCU, ao Banco Central, para ficar de olho nessa questão da aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília, porque nós já tínhamos aí indícios de irregularidades. Óbvio que naquela época, em abril, né, esse assunto tomou realmente repercussão nacional em novembro, ou seja, muitos meses após nós termos oficiado aos órgãos de controle, e naquela época a gente teve respostas evasivas com relação a isso. Só para vocês terem uma ideia, agora em dezembro ainda, eu, Adriana Ventura e também o Jordi oficiamos ao PGR, fizemos uma denúncia dizendo que o Toffoli tinha interesse na causa, uma vez que ele viajou no avião, na época só tinha a questão do avião, não tinha a questão ainda dos irmãos dele e dos fundos aí do hotel e tudo mais que surgiu depois. E eu tenho o despacho aqui do PGR que eu posso mandar para vocês, que é absurdo. Ele fala que ele está acompanhando o caso e ele desconversa a questão da suspeição e do impedimento do Toffoli para analisar o caso e manda arquivar a nossa denúncia. E agora nós vamos reiterar a denúncia, porque o PGR realmente está fazendo um desserviço. Ele está agindo como um braço do Toffoli e do Alexandre de Moraes no caso. Inclusive eu fiz uma manifestação agora, semana passada, dizendo que a Polícia Federal deveria descumprir a ordem do Toffoli, porque ordem manifestamente ilegal você não cumpre, você descumpre, e isso está não só numa leitura sistemática da Constituição, mas na lei do funcionário público, que diz que o funcionário público não deve cumprir a ordem manifestamente ilegal. E tirar a investigação da polícia e colocar na mão do PGR, para mim, descumpre a lei, porque quem tem que cumprir quem tem que analisar as provas, quem tem que fazer a perícia, quem tem que fazer a operação é a Polícia Federal e não um juiz que é manifestamente impedido ou tem interesse, conflito de interesse com a causa, como é o caso do Toffoli e do Alexandre de Moraes, que no caso mandou para o inquérito das fake news um novo braço de investigação aí, um inquérito que jamais deveria estar existindo no Supremo, que já deveria ter sido fechado, que está aberto há 7 anos, mandou investigar CNPJ, o COAF e a Receita Federal. Eu nunca vi disso, onde só se deve investigar a CPF, ele mandar investigar, porque o Brasil não deveria ter conhecimento de que a esposa dele tinha um contrato de 129 milhões e de que parentes do Toffoli também têm ligação com o Banco Master. Ou seja, essa história está muito mal contada, mas o primeiro passo, se o judiciário quer ter credibilidade, é tirar das mãos do Alexandre de Moraes e do Toffoli qualquer aspecto que envolva essa investigação. Se a gente quer ser um país sério, isso jamais aconteceria. Mas no Brasil, tudo acontece e normalizar o escândalo virou regra, onde a gente normaliza
coisas mais absurdas, como é o caso de impedimento, suspeição, conflito de interesse de magistrado. Ou seja, a gente está cansado de denunciar e nada acontece. E o Senado e a Câmara não fazem nada, que seriam órgãos também que deveriam agir nesse caso. Deputada, bom dia. Obrigado pela entrevista. Bem-vinda. Bom, talvez uma solução, né, já que se trata do Toffoli, seja pedir para o Vladimir roubar o processo, né? A gente talvez consiga, aquele amigo dele que rouba processo, talvez ele pudesse resolver. E vale também o registro de que ministro do STF que julga casos sob suspeição ou impedimento está expresso na lei de impeachment que é causa de crime de responsabilidade. É um dos itens elencados ali na lei de impeachment. Agora, deputada, eu queria perguntar para a senhora sobre a CPI. A gente até estava comentando agora há pouco da dificuldade ou das dificuldades possíveis que uma CPI pode enfrentar num ano eleitoral, de ganhar tração, de ganhar fôlego. Eu queria um pouco saber da senhora quais são as expectativas de viabilidade de uma CPI do Master e as dificuldades possíveis por conta dessa questão do ano eleitoral. Olha, pelo que a gente percebeu ali, tem muitos políticos envolvidos, inclusive caciques partidários de partidos de centro estão envolvidos, no caso, ou tinham ligações, ou participavam das festas, enfim. Nós não temos conhecimento profundo de qual é o envolvimento real desses políticos com o Banco Master. O fato é que em Brasília, né, existe uma bolha ali dos políticos e que eles podem sim querer usar de influência com o presidente do Senado e o presidente da Câmara, no caso o presidente do Congresso Nacional, que tem o poder de instalar, né, que é o Alcolumbre, de poder impedir instalar essa CPMI. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é, número 1, instalar. Depois que instala, nós tivemos uma dificuldade na CPMI do INSS, na qual eles realmente se viram forçados a instalar, mas quiseram ter o domínio e o controle da CPMI. E nós, por uma articulação da oposição, nós conseguimos, então, não deixar com que o presidente e o relator fossem ligados ao governo, porque eles iam fazer uma CPMI, aquelas que acaba em pizza, que não dá em nada. Nós tivemos uma grande articulação de madrugada e nós conseguimos nomear, então, o presidente e o relator, fazendo com que nós tivéssemos aí um avançar nas investigações, na qual o careca do INSS tem ligações aí com o filho do Lula e atingiu muita gente importante do alto escalão aí do governo federal, o que só foi possível graças à independência, até porque uma comissão parlamentar de inquérito ela é um instrumento da oposição, é um instrumento da minoria e da oposição ao governo que está instalado no momento. E o governo estava querendo manipular toda ela. Então a nossa dificuldade, eu acho que vai ser essa também, novamente, de não só instalar, mas de não deixar ela ser aparelhada para que não acabe em pizza, para que não acabe em nada. Claro que por ser um ano eleitoral, nós vamos ter bastante atividade até a metade do ano e depois a maioria dos parlamentares volta para os seus territórios, né, para os seus estados, para a campanha eleitoral. Mas nós vamos fazer um esforço realmente grande para não deixar esse caso cair no esquecimento, para que não seja revertida a liquidação, para que a gente chegue à verdade. Nós queremos transparência, nós queremos chegar à verdade, doa a quem doer, repito. Carol, bom dia. Eu acredito que isso depende muito também da grande mídia tradicional, que muitas pessoas ainda se informam através da mídia tradicional e se elas estiverem a favor das investigações, querendo que isso seja descoberto, acredito que isso pode ajudar a andar. E indo nessa linha também, durante anos nós vimos as ilegalidades do STF com decisões que vão contra a Constituição. E essa mesma mídia no qual me referi se calou diante de todas elas. Eu queria saber a sua opinião, o que explica essa mudança desses veículos de comunicação que agora com esse escândalo do Banco Master e do INSS, começaram a atacar as atitudes dos ministros, que antes não faziam. Olha, muito importante essa tua análise, porque realmente, se a gente for ver a CPMI do INSS, o escândalo do Careca, a ligação dele com vários membros da cúpula do governo, o próprio filho do Lula envolvido nas investigações, se isso acontecesse, vamos imaginar que o governo fosse do Bolsonaro e não fosse do Lula, eles ficariam 24 horas por dia batendo até tentar derrubar o Bolsonaro, seria um escândalo que derrubaria o governo. No entanto, a imprensa ela tem um papel importantíssimo e ela não realiza, porque o jornalismo verdadeiro é aquele que relata fatos, é aquele que
distingue fatos de opiniões e não tenta moldar a narrativa para tentar manipular o discurso e tentar, assim, manipular o público. E é óbvio que para esse caso estar sendo noticiado em veículos consagrados, no Jornal Nacional, para tentar macular o Alexandre de Moraes, que na verdade era uma figura que eles protegiam até então, tem que ter algum interesse por trás envolvido do próprio governo. Pelo que andou sendo noticiado no início desse escândalo do Banco Master, a nomeação do Messias, né, pelo Lula para ministro do Supremo desagradou o próprio Pacheco. E seria uma das formas, essa é uma das hipóteses que estão sendo ventiladas e que vamos deixar o tempo mostrar se é verdade ou não. Mas que, para agradar, então, o Pacheco e dar uma das vagas no Supremo a ele, eles estariam tentando agora, então, mostrar aqueles atos ilegais que a gente vem denunciando há tempos, mas que então a grande mídia não fazia, para tentar, então, arranjar uma vaga no Supremo para acomodar o descontentado que foi, então, o senador Pacheco. Vamos ver nos próximos meses se isso é verdade, e então eles estariam aí tirando um dos ministros para acomodar e para tentar agradar o Alcolumbre, porque o Alcolumbre e Pacheco são muito ligados, né? São realmente comparsas ali dentro do Senado, nada acontece sem que os dois queiram. E eles são muito ligados e desagradou muito ao Alcolumbre a nomeação do Messias em vez do Pacheco. Então eu acredito que uma das explicações para tentarem falar um pouco da verdade com relação a Alexandre de Moraes, né, principalmente o contrato de 129 milhões com a esposa, que já era motivo para ele ter caído do Supremo, eu acho que seja esse o motivo. Deputada, eu vi nas suas redes sociais um espanto com essa notícia, né, agora a novidade do Alexandre de Moraes, de soltar um traficante, né, que estava ali com um crack, né, estava reincidente e exatamente aí em Santa Catarina. Então, o que pode ser feito em relação a isso? A gente tem não é uma lenda urbana, a gente sabe que isso acontece de fato. Um dos motivos do país ser tão violento é exatamente porque a polícia prende e a justiça solta. Então, eu queria ouvi-la a respeito do que pode ser feito em relação a isso. Agora, cabe ao Supremo rasgar as nossas leis e decidir, por exemplo, se traficante fica preso ou não fica preso? Olha, esse caso é muito emblemático, né, Marina? Porque, veja bem, um homem em Balneário Camboriú, ele é preso não é o primeiro processo que ele tem por tráfico de drogas. Ele confessou, ele foi pego com 12 pedras de crack e ele confessou para a polícia, preso em flagrante, ou seja, ele estava cometendo crime, né? Ele vende, né, as pedras para usuários e também para consumo próprio, ou seja, além de usuário, ele também confessou ser traficante. É preso, a polícia fez o seu papel. A justiça local prendeu, até porque ele iria continuar vendendo se não fosse preso. O Tribunal de Justiça manteve a prisão, o STJ manteve a prisão. Caiu na mão do Alexandre de Moraes, e o que o Alexandre de Moraes fez? Libertou ele, dizendo que não haviam os requisitos para a prisão preventiva, que ele deveria responder em liberdade o processo. Ora, como é que fica o policial que vai lá e atua, faz com zelo o seu papel de gerar segurança para as pessoas? Porque vamos ver que Balneário, eu estive lá agora, passei 20 dias em Balneário com a minha família, nós temos residência em Balneário, também no litoral de Santa Catarina, e Balneário é conhecido por ser uma cidade segura, só que neste verão aconteceram muitos arrastões em Balneário, ou seja, está tendo uma onda de imigração em Santa Catarina. Segundo os números, tivemos aí cerca de 600 mil pessoas nos últimos tempos, e inclusive praticamente 400 mil serão novos eleitores em Santa Catarina, né? Está havendo um movimento de pessoas do Nordeste para Santa Catarina, seja devido à propaganda de que o próprio governador, que é o meu governador, ele fala que é o melhor estado do Brasil, que temos mais carteira assinada do que Bolsa Família. Então, é falado muito das condições de vida de Santa Catarina, e há uma migração por pessoas querendo oportunidades de uma vida melhor, né? E também pessoas que estão sendo instrumentalizadas pela esquerda, que já fizeram vídeos, muitos deles mulheres, dizendo que invadiram terra, que estão sendo cooptados para invasão de terra, porque onde já se viu algumas pessoas terem terra e outra não. E muitos vídeos a gente fez na época também dizendo que você quer vir para Santa Catarina para trabalhar, para ter dignidade, beleza. Agora quer vir fazer arruaça, quer vir cometer crimes, a polícia
aqui é tolerância zero. E isso é um programa do governo em parceria com a Polícia Militar. Então, a polícia fez o seu papel. O cidadão quer ter segurança quando anda na rua, não quer que um traficante ou que um usuário roube o seu celular para poder cometer seus crimes ou para poder alimentar o seu vício. A gente sabe que a droga destrói famílias. Então, qual é o recado que o Alexandre de Moraes está querendo dar não só para Santa Catarina, mas para o Brasil? Que cumprir a lei não vale a pena. Que você traficar droga, ser usuário, você pode fazer normalmente porque você não vai preso. Porque é a tolerância com o crime. E nós não queremos passar essa mensagem. Por isso que tanto eu quanto outras pessoas, representantes do povo, estamos representando o sentimento de uma sociedade que não aguenta mais insegurança, que não aguenta mais caminhar na rua e ter o seu celular roubado. Nós queremos que a polícia faça o que fez e queremos enaltecer o trabalho da polícia e não um juiz que mais um desserviço faz à nação brasileira querendo libertar criminosos. Ou seja, é uma justiça que acha que então devemos soltar criminosos do crime organizado, que eles fazem o tempo todo, o Supremo o tempo todo gera insegurança jurídica para o cidadão de bem, nas leis tributárias, em todos os aspectos da nação, cerceando a liberdade de expressão, prendendo pessoas, tendo presos políticos no país. Esse regime de exceção precisa acabar no país. É por isso que nós estamos vigilantes, aprovamos leis cada vez mais duras para com os criminosos e queremos sempre fazer a nossa parte, mas é preciso que o judiciário faça a sua também. Mas aí nesse caso a gente tem que ter uma reforma no judiciário, uma reforma nesse STF, porque eles não estão fazendo o correto, né? E por falar nisso, deputada, como a senhora avalia a relação de políticos e ministros do judiciário com o empresário Daniel Vorcaro? Isso representa um risco à independência entre o poder econômico e instituições da República? Com certeza, eu vejo essa relação como uma relação promíscua da República, na qual ministros que deveriam ter afastamento social pela postura de magistrado, de independência, imparcialidade, credibilidade da justiça, tudo isso fica arranhado a partir do momento em que eles participam de festas, com bebedeira, com mulheres, ou seja, por que esse interesse em lacrar as provas e trazê-las no Supremo Tribunal Federal? Certamente, eles têm provas no âmbito privado da convivência com esses ministros, provas que não querem que o Brasil saiba, porque poderiam cair a República. Mas nós queremos transparência, a gente quer fazer essa limpeza no país, porque não adianta o cidadão de bem estar trabalhando, pagar os seus impostos cada vez maiores, ser honesto, quando as pessoas que tocam o Brasil, que tocam a justiça, que tocam o poder judiciário, que tocam o legislativo, que tocam a política, deveriam ter integridade e não têm. Então, nós queremos, inclusive, fazer essa investigação para chegar nessas pessoas e saber quem participava desses jantares, quem tinha relação promíscua, relações que têm hoje conflito de interesse e não querem que o Brasil saiba. Nós queremos saber, nós queremos que a verdade venha à tona. Marcília? Pois é, deputada, qual será a pior droga, né? Crack ou uma caneta na mão do Toffoli e outra na mão do Moraes? Mas a minha pergunta à senhora é sobre o seguinte: a gente tem também uma outra pauta que vai tomar conta dos próximos meses, imagino, que é a dosimetria, né? O veto ao PL da dosimetria feito pelo Lula, né? Dentro de um palanque, em cima de um palanque, como tudo que ele vem fazendo nos últimos tempos, sempre algo eleitoreiro. Qual é a articulação que a oposição está fazendo ou pretende fazer para a derrubada desse veto? Em que pé que isso está? Olha, eu acredito que há interesse absoluto, sim, tanto do Alcolumbre quanto do Hugo Motta, de pautar, de chamar uma reunião do Congresso Nacional, né, uma sessão, para a gente derrubar esse veto. Até porque muitas das coisas que os ministros têm feito é como cortina de fumaça para tirar o foco do que está acontecendo no Banco Master. Então, pode ver que quando o Alexandre de Moraes, quando aparece detalhes da questão do Toffoli do Alexandre de Moraes, do contrato da esposa dele, ele mexe o Bolsonaro para cá, mexe o Bolsonaro para lá,
fala alguma coisa com relação à anistia, fala alguma coisa com relação à dosimetria, justamente para tirar o foco do Banco Master. Então, eu acredito que não vamos ter problema para poder convocar essa reunião e tentar derrubar esse veto, justamente porque eles vão querer pautar temas os mais aleatórios possíveis para tirar o foco do Banco Master. Mas nós vamos ter que trabalhar ao mesmo tempo com várias pautas, seja a dosimetria, seja a anistia, seja também a CPMI do Banco Master. Nós vamos ter que atuar em sincronia como oposição para não deixar esfriar esse assunto também. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.